para completar o Red Bull Bragantino tomando uma decisão sobre Juninho Capixaba. E Thiago Mendes pode pintar no Galo para completar as últimas do mercado. Bastidores Finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Thiago Mendes, volante que está quase livre do seu contrato no Al Rayyan, interessa ao Galo? Levei essa pergunta por um dirigente do Atlético. Antes de trazer a resposta, deixa eu só contextualizar. O Cuca vem exigindo a contratação de um primeiro volante. Até por isso, vários nomes surgiram nos últimos dias, entre eles de William Arão. Posso contar que o Arão teve seu nome debatido internamente, mas não há um consenso. Em relação ao Thiago Mendes, volante de 33 anos de idade, na mira e em negociação com o São Paulo há pelo menos um ano, também foi especulado no Atlético no início dessa temporada. O contrato do Thiago Mendes no Al Rayyan se encerra em junho e ele já pode assinar um pré-contrato para chegar de graça a partir do dia 2 do sexto mês desse ano. Mas a resposta que eu obtive em relação ao Thiago Mendes foi, abre aspas, temos que achar um volante jovem e top. Dessa maneira, acho que dá para entender que o Thiago Mendes está longe de ser uma prioridade. Se o Galo não conseguir encontrar esse atleta mais novo, com capacidade física, vigor, para cobrir várias posições, aí sim pode-se discutir a oportunidade da contratação de um jogador mais veterano. Para falar agora sobre Juninho Capixaba, uma informação super importante. Havia contado para vocês na semana passada, depois de uma conversa com o empresário do Juninho, Adriano Espadoto, que 4 clubes da Série A pretendiam a contratação do lateral esquerdo de 27 anos de idade. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E a atualização importante vem agora. O Red Bull Bragantino se reuniu com o Adriano Espadoto e deixou bem claro que não vende o jogador em hipótese alguma na janela da metade do ano. Os planos do Red Bull Bragantino são de ficar com o Juninho pelo menos até dezembro. No fim da temporada, aí sim pode-se estudar alternativas de transferência. Juninho, que pediu para ser negociado no início desse ano, quase foi envolvido numa troca com o Cruzeiro pelo lateral esquerdo. Marlon também se conversou sobre uma troca no Palmeiras com o Vanderlan. Coisa esfriou, foi retomada nos últimos dias. Cruzeiro, Atlético, Flamengo e Palmeiras até dispostos a comprar ou a retomar negociações de troca, mas a posição oficial e definitiva do Red Bull é de só negociar o jogador para o fim da temporada. Juninho Capixaba, que soma 5 partidas no Brasileirão, se entrar em campo mais 2 vezes, nem pode defender outro clube na principal competição nacional, 27 anos de idade e um dos líderes de assistência e também de participações em gol do Red Bull Bragantino. Que vão reforçar o time do Atlético nesse jogo contra o Mirassol amanhã. E eu acho que são grandes reforços. Hulk, Scarpa e Alan Franco. 3 titulares absolutos. O Atlético que não fez uma boa partida, né, lá na Venezuela. O clima realmente não foi legal, inclusive depois do jogo. O Cuca ficou muito bravo na coletiva, né? Foi para a coletiva já bravo, né? E eu acho que pela situação do que ele viu em campo, né? O time do Atlético jogou muito mal. O empate, para mim, foi um péssimo resultado. O Atlético tinha, com esse time, mesmo com os desfalques, tinha obrigação de vencer o time do Caracas, só que Everton, amanhã o jogo é muito mais difícil, porque você pega o Mirassol, que só teve uma derrota até agora no campeonato, e fora de casa para o Cruzeiro na estreia. Né? Nos últimos 4 jogos aí são 3 empates e uma vitória, ganhou do Grêmio aqui de 4-1. Né? E eu acho que amanhã a coisa vai pegar. Muita gente comentando se o Alan Franco teria condição de já entrar como titular, se viajou, se veio para cá, tem condição de jogo, eu acho que o Cuca tinha que começar com ele. E aí já vou até dar uma cornetada aqui. Volta com o Rubens para a lateral esquerda, né? E monta um time ali mais certinho, mais próximo do que é o time titular do Atlético. Rony, Coelho e Hulk na frente, o Scarpa no meio, a volta do Alonso na zaga, Natanael no lugar do Saravia e ir para cima. Amanhã o Atlético está na zona de rebaixamento, tem que vencer. Um jogo muito difícil, mas espero uma postura diferente, uma atitude diferente. Eu acho que o Cuca vai cobrar. O treino seria hoje pela manhã. Foi mudado para as 3h30 da tarde, lá no CT do Mirassol. Inclusive um CT maravilhoso. Investiram uma grana violenta para reformar o estádio e o CT também. Então o Atlético vai treinar num campo muito bom agora à tarde. Acho que o Cuca vai chamar a turma na responsabilidade, vai falar da necessidade de vencer. Não é nem de só jogar bem, é vencer. O Atlético precisa vencer amanhã para sair da zona de rebaixamento. E aí, Everton, após o treino, eu vou lá para o hotel do Atlético, porque conseguimos lá com a assessoria do Atlético, vamos conversar com o Hulk. Vamos bater um papo com o Hulk depois do treino,
para poder ver como é que ele está enxergando essa volta dele e esse momento do Atlético, que não é nada bom, né, gente? Nada bom. Bom, é importante conversar com o Hulk e saber também, né, Galante? O Hulk também tem que dar uma resposta. A temporada dele está longe das temporadas anteriores, embora esteja ainda no início. Agora, você já causou uma polêmica aí, quando você falou, o Franco estando bem tem que ser titular, a turma já mexeu na cadeira aqui. A minha preocupação, Brenão, é porque eu fui um dos que ficamos mexendo aqui, fazendo cara torta, que quando você falou a respeito do Alan Franco, se ele tiver condições dele ir para o jogo, que ele entre logo. Eu acho que o Atlético precisa de um pouco mais de cuidado com os seus atletas. A gente já viu isso acontecer com o Júnior Santos, que teve essa múltipla lesão, né? Já tinha voltado e acaba sofrendo uma outra lesão. Teve com o Palácios também, de voltar, tentar a retomada e acabar sofrendo a lesão. Então eu acho que o Atlético precisa de um cuidado maior. Eu entendo que o Atlético tem a necessidade de ter o Alan Franco de volta por causa dos desfalques que tem. Mas eu acho que o Atlético pode levar isso de uma forma mais tranquila, tentando prezar pelo atleta, para que ele não possa sofrer uma lesão sequencial a essa que ele já sofreu no jogo contra o São Paulo. Mesmo na extrema necessidade que o Atlético tem, eu entendo a sua colocação quando você fala, se ele tiver condições que ele vá para o jogo. Condições ele tem, ele está liberado pelo departamento médico. Eu acho só que o Atlético precisa ter um cuidado maior com aqueles que estão voltando de lesão. Ô Breno, então é importante quando pensar, acho que mais importante até do que pensar para o jogo contra o Mirassol, é pensar até o 12 de junho, né? Isso. Porque de repente você queima, tá, o departamento liberou, tá saudável, mas é o melhor momento, de repente fica mais 2, 3 jogos de fora e você vai ter ele com certeza saudável até junho. Isso. Porque se ele volta e eventualmente contra o Mirassol sente algum tipo de situação... Mas tem um problema aí, né, Valu? O time tá na zona do rebaixamento e não tem jogador pra Mas isso é por causa do Alan Franco? Também. Só do Alan Franco. A saída de bola do Atlético sem o Alan Franco concordamos, gente. completamente. O Fausto Vera. Mas aqui, a tabela... Ele perder agora e perder vários jogos, com o exausto Vera, perder vários jogos depois... Então, a minha preocupação é só a seguinte, gente. A cautela tem que existir. Segurar é a cautela. Ele não pode ser o Júnior Santos 2.0, desculpa, Não, mas ele tem que jogar, se ele tá bem, ele tem que jogar, gente. É ter a cautela. Gente, ele já está liberado pelo departamento então, médico. Pronto, doutor Elton. Eu só acho que precisa ter uma cautela. A gente está falando em russo. Eu tô falando russo. Nós estamos falando em russo. Se ninguém está entendendo o que vocês estão falando, o problema está com vocês. Eu entendo vocês, mas assim... Mas vamos lá, se o departamento médico liberou. Super preocupado. Teve uma avaliação do departamento médico, fisiológico, teve esse levantamento, não teve? Se ele está liberado, tem isso. Então, se tem um aval... Então, beleza, dois gente, doutores aqui. Ó, Galante. Desculpa, viu, gente? Os doutores gente? aqui acham que não, mas você acha que sim, está próximo aí. Posso pedir o Breno para fazer uma pergunta? Se deu o aval, ok. Mas o aval pode ser 10 minutos, pode ser. Ô, Breno, vou te fazer uma pergunta para você fazer para o Hulk. Ainda pergunte a ele sobre a lesão que ele sofreu no jogo contra o Tombense, que ele tinha falado que era uma lesão que nunca tinha acontecido com ele e ele nem tinha ouvido falar sobre essa lesão, que foi um movimento que ele fez de bacia e acabou lesionando uma parte da coxa. Pergunte mais sobre isso para ele responder para a gente. Beleza? Obrigado. Pode deixar aí, ó. Vamos perguntar isso para ele se ele está 100%. Agora, eu penso o seguinte, gente. O atleta tem um departamento médico muito respeitado, né? Se o jogador veio para cá, ele está com condição de jogar, ok? O que pode pesar chama-se ritmo de jogo. A questão da cautela, o Atlético não tem um motivo agora, sinceramente. O Atlético está num momento de desespero. O Atlético não pode perder para o Mirassol, não, gente. A situação do Atlético, o clima, né, da torcida, você vê nas redes sociais, você vê aí o pessoal já cobrando de alguns jogadores que não estão entregando. Olha, eu vou até levantar uma. Nas redes sociais eu estou vendo muita gente pedindo para o Rony sair do time. Falando que Rony e Hulk ali não se encaixam. Né? Tem gente falando isso. Eu não acho. Eu acho que tem que permanecer. Mas já tem gente cobrando. Isso é por quê? Porque o desempenho do time caiu. A situação não está boa, tem que vencer. Então, eu acho que tem que entrar com o que tem de melhor. Tem que esperar até o dia 12 para poder abrir a janela. Tudo bem, mas aí nós vamos chegar no dia 12. E aí o time do Atlético vai estar lá na zona de rebaixamento? E aí vai adiantar? Então, assim, eu acho que você tem que gastar os cartuchos agora. Desculpe, é a minha opinião. E para poder manter o Atlético fora da zona de rebaixamento, o mais distante possível, para chegar no meio da janela e tentar reagir em algumas situações. Pelo menos na Sul-Americana, o Atlético está ali na liderança, né? Está meio colocado. Mas no Brasileiro, e se a gente pegar a sequência de jogos, gente, próximo jogo do Atlético,
é em Caxias. Jogar fora é muito difícil. E antes disso, tem o Maringá fora. O Atlético vem agora de uma sequência de jogos fora. Então eu acho que não dá para ficar pensando em... Galante, só um detalhe. Só um detalhe rapidamente aqui, Galante, para fechar com você, te agradecendo mais uma vez pela atenção. Você é do time Donos da Bola mesmo e ponto final. Rapidamente, ontem eu conversei com uma pessoa do Atlético que me confirmou que o William Arão, efetivamente está no radar. Esse assunto chegou até você? Cara, tinha chegado há um tempo atrás, né? Eu vi ontem a informação vindo de você. Inclusive, eu estava chegando da Venezuela quando eu abri meu Twitter, porque você sabe que lá na Venezuela a gente não tem acesso a Twitter, né? A gente lá não abre Twitter, não. Então, quando eu cheguei no Brasil, que eu abri o Twitter, já dei de cara com a informação de Everton Guimarães. Aí eu falei, se o Everton está falando, não tem nenhuma dúvida. Eu sei que o Atlético ele já teve no radar do Atlético antes. Eu acho um bom nome. Acho que o Atlético tem que trazê-lo para ontem, ainda mais com essa oportunidade de mercado, né? Que ele fica sem contrato no meio da temporada. E eu conversando com o Paulo Brax, naquela entrevista que eu fiz com ele há umas 2 semanas para trás, ele disse que nessa janela ele ia ter que ser criativo, que ele não vai ter dinheiro, ele tem que ser criativo, que ele tem que buscar algumas alternativas de maneira criativa. E essa é uma delas, né? É o tipo de oportunidade que eu acho que é muito boa para o Atlético. Breno Galante, Instagram de Bandeira, um abraço, boa transmissão, bom jogo aí, até segunda-feira. Valeu! Segunda-feira eu tô aí, abraço. Valeu demais. Valeu. Bom, então é isso aí. Vocês viram que saiu da boca do Breno Galante, que está lá, vivendo o Atlético de muito perto, não vai ter dinheiro para contratar. Isso aí, então, torcedor atleticano, ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as informações do Galo para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para estar sempre recebendo todo o conteúdo aqui do canal Corte do Galo, buscando sempre trazer as informações do Atlético para você, torcedor.